Olá, a aula de hoje é sobre o Cerrado e a crise hídrica. Você sabia que no Cerrado que nascem os principais rios do Brasil e do continente sul-americano? As plantas do Cerrado funcionam como uma floresta invertida, porque um terço da estrutura das plantas está acima do solo e dois terços abaixo do solo, funcionando como se fosse uma grande esponja que retém as águas na época de seca. O agronegócio está trocando cada vez mais a flora do Cerrado por soja e algodão, alterando o ecossistema de maneira não sustentável, também impactado por queimadas e desmatamentos feitos pela pecuária clandestina. E o resultado disso é a crise hídrica, potencializada pelas mudanças climáticas. Vejam a seguir. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. É considerado o berço das águas brasileiras, porque é no Planalto Central que estão as nascentes de 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras, e ainda localizados 3 grandes aquíferos, o Guarani, Bambuí e Uruguaia, responsáveis pela formação e alimentação de importantes rios do continente. O aquífero Guarani alimenta toda a bacia do Rio Paraná, que significa a maior parte dos rios de São Paulo, Mato Grosso do Sul, incluindo o Pantanal Mato-Grossense e ainda parte da região sul da Argentina e do Uruguai. Assim, a preservação do bioma cerrado é fundamental para a manutenção dos níveis de água para geração de energia, uso agrícola e abastecimento humano para grande parte do país. O Cerrado tem mais de 60 milhões de anos. É um dos ambientes mais antigos do planeta. A história recente da Terra começou há 70 milhões de anos, quando a vida foi extinta em mais de 99%. A partir de então, o planeta começou a se refazer novamente, e os primeiros sinais de vida, principalmente de vegetação, que ressurgiram na Terra, se deram no que hoje constitui o Cerrado. A Amazônia terminou de ser formada há mais de 3 mil anos, com o fim da glaciação no hemisfério norte. A Mata Atlântica tem 7 mil anos. As plantas do Cerrado são de crescimento muito lento. Por exemplo, uma canela de ema atinge a idade adulta com 1000 anos de idade. O capim-barba de bode fica adulto com 600 anos. Um buriti atinge 30 metros de altura com 500 anos. E isso já demonstra que o bioma está em extinção. A vegetação do Cerrado tem plantas que ficam com um terço de sua estrutura exposta, acima do solo, e 2/3 no subsolo. Assim, quando a chuva cai, esse sistema radicular absorve a água e alimenta os aquíferos. O Cerrado é como se fosse uma floresta invertida. A vegetação savânica e campestre funciona como uma esponja, armazena água e abastece nascentes durante a estiagem. Quando a vegetação nativa é trocada por outra, altera-se o ambiente. Por exemplo, a soja ou o algodão têm uma raiz extremamente superficial. Então, quando as chuvas caem, a água não infiltra como deveria. Com o passar dos tempos, o nível dos lençóis vai diminuindo, afetando o nível dos aquíferos, que fica menor a cada ano. Em média, 10 pequenos riachos do Cerrado desaparecem a cada ano. Esses riachos alimentariam rios maiores e reservatórios. Assim, com o passar do tempo, as águas vão desaparecendo da área do Cerrado. Apesar de conter 30% da biodiversidade do Brasil, o Cerrado é um ambiente em extinção. Não existem mais comunidades vegetais de formas intactas, não existem mais comunidades de animais. Grande parte da fauna já foi extinta ou está em processo de extinção. Os insetos e animais polinizadores já foram, na maioria, extintos também. Por consequência, as plantas não dão mais frutos por não serem polinizadas. Por fim, a água, fator primordial para o equilíbrio de todo esse ecossistema, está em menor quantidade a cada ano. O rio Araguaia enfrenta a maior estiagem e degradação ambiental de toda a sua existência, impactado por desmatamento, assoreamento, degradação de nascentes, uso irregular da água na irrigação agrícola, com a concentração de pivôs centrais e agrotóxicos em excesso. A Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, está quase extinta. É isso que demonstra o último levantamento realizado pelo MAP Biomas, que passou a monitorar o uso e a ocupação do solo de todos os biomas brasileiros. A vegetação nativa vem diminuindo progressivamente, pressionada pela agricultura e pecuária, realizadas de formas não sustentável, sem planejamento em nível nacional, e mesmo no bioma cerrado, que já perdeu mais da metade da vegetação nativa. Comprovadamente evidenciado pelas quantidades dos alertas sobre desmatamentos, na maioria das vezes feitos
causados por meio de queimadas, que se propagam em incêndios criminosos e devastadores, que geram ambientes cada vez mais desérticos. Cenários da crise hídrica, também preconizados pela mudança climática, com o aquecimento global e os extremos do clima, que geram fenômenos jamais vistos, como essas tempestades de poeira e outros que estão por vir. Salvem o bioma cerrado brasileiro. Obrigado por chegar até aqui conosco. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal. Até breve.